A mulher que não entende isso, ela não aceita. Ele mandar em mim, ele me governar. Só que quando Deus, ele determina uma coisa, ele capacita. Então, é inerente à mulher. Ela sente necessidade de um sacerdote. Ela sente necessidade de um homem, de uma autoridade. Ela tem que se sentir segura do lado dele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Primeira Coríntios 7, 10 a 16. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Amém. Pode sentar. Por isso que eu digo, presta atenção, porque essa palavra só se entende na iluminação de Deus se você pegar o contexto. Porque ela mesma, se você ler literalmente, ela diz e desdiz. Separa e não separa. Aceite o marido que ele vai ser santificado. Como é que tu pode, mulher, saber que tu vai santificar teu marido? Como é que tu pode, homem, saber que vai santificar tua mulher? Então, lógico que Deus tem o que nos falar. Num contexto, numa iluminação, em todo o fundamento de toda a palavra. Não do versículo solto. Porque senão diz e desdiz. É o que ele diz, que a palavra aqui está se contradizendo, né? E a igreja reformada, Siloé, para a glória de Deus, ela tem sido uma igreja que traz a palavra de Deus direta, pura, original, vindo do autor, a iluminação, sem eufemismo, nem acomodações para atender a alguma situação humana, seja ela qual for. A palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. Nós sabemos disso. A palavra de hoje é, aos olhos humanos, muito polêmica. Eu quero ver alguém já ter ouvido pregação sobre essa palavra. E se ouviu, foi totalmente distorcida. Pelo menos as que eu ouvi, o cara pegou literal e fez uma bagaceira. Mas para aqueles que Deus tem misericórdia, que busca, que teme, que diz que não sabe nada, Ele dá sabedoria e entendimento. Aí essa palavra, ela passa a ser maravilhosa, entendida e imutável. Aceite quem quiser aceitar. Nós começamos tendo que entender, é muito importante sabermos, que como toda a palavra de Deus, essa palavra Deus, ela traz exclusivamente, separadamente ali, somente para um povo, para o povo de Deus, para os crentes, para aqueles que Deus escolheu a sua aliança. Olha, preste atenção, no fundamento todinho, quando ele diz assim, mulher, não deixe seu marido. O que você tem que entender é que Deus, Ele não está sugerindo e nem está dizendo que você vai fazer isso com a sua força. Presta atenção. Ele está falando
imperativamente. Ele está dizendo que ele uniu, ela não vai deixar. Isso é como um absurdo que você vê assim. Mulher errou, fez Adão pecar, aí Deus chegou para ela e disse assim: mulher, por que procedestes assim? Com dores darás filhos. O teu desejo será do teu marido e ele te governará. A mulher que não entende isso, ela não aceita. Ele mandar em mim, ele me governar. Só que quando Deus, ele determina uma coisa, ele capacita. Então, é inerente à mulher. Ela sente necessidade de um sacerdote. Ela sente necessidade de um homem, de uma autoridade. Ela tem que se sentir segura do lado dele. Ela tem que dizer assim: eu posso ser a mulher mais perfeita e ativa do mundo, mas eu preciso de um homem. Porque quando Deus disse assim: o teu desejo será do teu marido, ele te governará. Deus chegou no coração da mulher, para vocês entenderem, como se fosse por trás, sem ela saber, e botou essa necessidade dela ser governada pelo homem. Então não existe mulher no mundo realizada, feliz, se ela não tiver um sacerdote, um homem do lado dela. Não veste calça não, um banana. É um homem. Eu sempre dou meu exemplo. Somos dois da mesma função. Ela faz curso, ela se recicla, eu não tenho esse tempo. Tudo. Depois que nós fazemos, nós temos que fazer um relatório que vai para uma comissão analisar. É um negócio meio complicado. Aí, faz lá o relatório delas, leia. Eu digo: olha, eu posso. Você faz curso, você está muito mais atualizada na legislação do que eu. Leia, se você disser que está bom, eu defendo até na frente do governador. Se eu não ouvir de você que está bom, eu não tenho segurança. Eu não entendia isso. Quando eu começou a palavra, eu entendi. É a necessidade que ela tem. Ela pode até fazer melhor do que o cara. Mas ela tem que, presta atenção. Ela sabe que sabe mais do que eu, mas ela se submete a mim. Por quê? Porque eu sou o homem em outras áreas. Eu faço o principal. Eu estou ali. Eu sou o provedor. Eu sou o que dá segurança. Eu sou o que... E tudo mais. Toda mulher necessita disso. Toda mulher necessita. Ela ama a submissão. Ela ama. Ela gosta. Ela precisa disso para ser feliz. Mas aí o cidadão tem que ser sacerdote. Tem que ser sacerdote. Porque senão ela vai ficar ansiosa, e vai achar no outro canto. Então é muito importante a gente entender isso. Essa palavra ela não pode ser aplicada aos ímpios, aos descrentes. Porque não podemos misturar novamente o povo de Deus com os ímpios. E nem uniões chamadas alianças que não foram escolhidas por Deus. É isso que tem que entender. Aliança não é feita com você, um com o outro. Aliança é Deus que faz com vocês. A Bíblia inteira Deus diz assim: o povo quebrou a aliança comigo, mas eu não quebrei a aliança com o povo. Deus fala com aqueles que ele diz: você é dessa e você é desse. Pronto. Ali ele sustenta. Pastor, pode dois eleitos, um ser para o outro, estar no mundo, se casarem, viverem no pecado? Pode. Por quê? Porque Deus determinou que era um para o outro. Não tem quem empate a vontade de Deus. Aí o que é que acontece? Eles vêm de lá para cá, entre tapas e beijos e traições. Mas não consegue se deixar. O que Deus uniu, o homem não separa, rapaz. Eles se matam,
A mulher chega, pega ele com outra na cama dela, eles terminam juntos. Então, não existe possibilidade de quebra de aliança quando ela é feita por Deus. Agora o diabo pega e joga essa responsabilidade em cima do homem. Tu é imperfeito de tudo. Agora a aliança que você fizer é perfeita, você não vai poder errar. Aí ele pega isso, escuta aí uns falsos pastores passar isso, pega um jugo que ele não pode carregar. Aí o diabo deita e rola. Vamos deixar bem claro cada versículo, porque eles formam o contexto perfeito. No versículo 10, Deus determina ao povo dele, aos crentes, né? Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Por que não eu? Começou por aí. Não eu, mas o Senhor. Por quê? Porque quem uniu não foi Paulo, não foi o pastor. Quem fez a aliança foi Deus. E não tem quem separe aquilo ali. Você não está vendo que o diabo não separa um casal que Deus uniu, rapaz? Isso é uma ofensa a Deus. Aí tem gente que diz assim, eu estava com um casamento acabado, estava para me separar, e fui fazer o curso tal, aí Deus restaurou o meu... Teu casamento já era de Deus, rapaz, estava todo desmantelado. O curso foi um meio que Deus usou para lhe abençoar, para abrir teus olhos. Mas se você não fosse para o curso, você ia ficar entre tapas e beijos a vida todinha, até chegar como o ladrão na cruz. No último dia, vocês iam se reconciliar, perderam toda a bênção na terra. Mas não teve quem separasse a união. Mas não, o homem tem que ser poderoso. Eu tenho que ficar. Eu já fiz, agora eu tenho que ficar. Nem que não seja de Deus. Em outras palavras, é isso. Em outras palavras, é isso. Nem que eu tenha errado, mas agora eu já fiz, está feito. Por que Deus está falando só com os crentes? Somente para aqueles que são realmente povo de Deus. Porque Deus não leva nem em consideração a união de ímpios e nem a aliança que foi feita sem a vontade de Deus, mas a vontade do casal. É por isso que ele fala para aqueles que ele escolheu e aqueles que se uniram segundo a vontade dele, não a do povo, não a minha. Vai dizer que o cara, vai dizer o quê? O cara depois passou não sei quantos anos. Vai dizer que a única pessoa que ele disse, eu te amo, foi a mulher dele. Quantas vezes ele não disse para outras, e ela também? Aí terminou casando com ele. Amava quando disse? O amor de Deus não, amava com a carne. Gostava. Aí vem o costume mata. Eita, olha, você perguntaram para mim, pastor, qual foi o maior sofrimento que você passou? Rapaz, eu fiquei estarrecido de boca aberta. A maior falta que eu senti foi a companhia. Foi o deitar só, foi o comer só, foi o fazer uma coisa, foi viajar. Rapaz, não pode. Tudo passou, de certa forma, ligeiro, mas esse vazio ficou. Eu digo, como é que pode, rapaz? Aí Deus disse, está vendo? Isso aí é a desgraça do costume, ó. Eita, rapaz. Aí eu erradamente, se eu não tiver o discernimento de Deus, o que é que eu digo? Eu amo tanto, que até quando eu deito na cama, eu sinto o cheiro do cangote dela. É isso que você diz. Aí você romantiza. Aí você, vai para o trabalho 10, 20 anos dentro do carro. Aí passa aí sozinho. Ai, que solidão. Parece que eu estou sentindo ela do meu lado.
Ô animal, tu passou 20 anos fazendo isso, como é que tu não vai sentir falta? Você está vendo? Costume. Confundindo costume com amor. Está longe, meu irmão. Comodismo, então, comodismo. Sabe como eu sou? Sentado aqui na mesa? Eu falo de mim, porque de mim é verdadeiro. Ei! Vai dizer o nome dela. Copo d'água aí para mim. Aí tomava. Mais um pouquinho. Agora um cafezinho. Agora. Meu amigo, se souber que eu me acho ruim. Estou sentado na mesa. Passo quase 1 hora com sede, para não me levantar para pegar água. Aí eu não vou sentir falta. Aí eu me lembro, rapaz, se fulano tivesse aqui, pegava um copo d'água para mim. Aí eu amo tanto que até a água dela eu sinto falta. Dela o quê, rapaz? Você está aí com sede, cara, está com preguiça de se levantar. Tem amor coisa nenhuma não, rapaz. É costume. Costume. É muito sério. O homem é desse jeito, rapaz. Coisa que eu mais sinto, que eu mais sinto. Deus é muito bom, Deus é muito bom. Porque tem a Creuza, é uma bênção de Deus. Ah, se Deus me desse amor para me casar com a Creuza. Ela faz tudo perfeito para mim, rapaz. Está vendo a diferença? Agora, porque a Creuza é maravilhosa para mim, me dá água, bota coisa, aí eu vou casar com a Creuza. É amor, é amor. Estou amando a Creuza, é maravilhosa. Arrume a minha cama igualzinha, deixa igualzinha, arrume a minha cama, faz tudo. Igual, igual, igual. Aí só faltava agora eu botar isso dentro. É amor, estou amando. É com ela, é com ela. É isso que Deus me mostrou e eu não estava vendo. É desse jeito, meu irmão. É desse jeito, é desse jeito. Costume é uma desgraça. Olha, você está vendo até aí o que vem, o problema de um casal misturando com amor? Está vendo? Olha, tudo que Deus vai falar aqui, vai contra muita doutrina humana que é pregada por aí. Dizendo que Deus abençoa todo e qualquer tipo de união. Casou, pronto, é uma aliança. Morreu, não tem jeito. Por isso que o casal casou, vivia em traição, tapa, não sei o quê. Menina, era um inferno, passar a vida todinha um inferno. Vontade de se matar e tudo, mas o pastor dizia, não pode separar. Não pode separar. Mas ele tem não sei quantas mulheres. Mas ele ainda tem você. Fique com ele, aguenta aí, aguenta aí. Chegou. Morreram. Foram para o inferno. Só que ele foi primeiro, né? Ele foi primeiro. Aí a mulher foi também. Chegou lá, a mulher disse, meu amor. Ele disse, não, epa. Aqui não, o pastor também está aqui. E ele é prova que ele disse lá no dia, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe, ó. A esperar até a morte, meu irmão. Pagando um preço, foram para o inferno. Aí estava lá o pastor que disse de testemunha. Mas não, aqui não. O voto, a aliança, foi até que a morte o separe. Deus não abençoa todo tipo de união não, meu irmão. Vamos provar isso aqui na palavra de Deus? Que eu digo aquele pessoalzinho lá, diz que não tem na Bíblia não, viu? Eu já estive vendo ele um bocado de dia falando. Ele veio de lá para cá no estudo, pá. Quando ele chegou aqui em Neemias, ele pulou. Tu acredita, rapaz? Rapaz, deu uma vontade tão grande de eu me levantar. Ei, rapaz, tu parou por quê? Continue, cara. Sabe onde foi que ele parou? Olha aqui.
Esdras 10, a partir do 1. Presta atenção, eu vou só ler o texto. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, presta atenção, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda não há esperança, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança, presta atenção, olha a palavra bem passando. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. A aliança não tinha sido feita com Deus, tinha sido feita com eles. Está vendo aí? Agora façamos aliança com o nosso Deus. Viu? De que despediremos todas as mulheres e os seus filhos segundo o conselho do Senhor. Esse conselho aqui é como se fosse a palavra, as determinações, o conselho que Deus deixou. E dos que tremem ao mandado de nosso Deus. Mas tem que tremer, ele tem que temer, ele tem que obedecer. E faça-se segundo a lei. Você vai ver que lei é. Você vai ver. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe. Olha aqui, o que foi que esse homem fez, meu irmão? Como é difícil um pastor fazer isso. E lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão. Ele disse, pronto, a desgraça está feita e tem que fazer uma desgraça grande para consertar. Da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. O que é isso aqui? É Deus dizendo que tem aliança, que não foi Ele que fez, e se não foi Ele que fez, tem que desmanchar. Para que é isso, pastor? É para nós cuidarmos das alianças que são feitas aqui, a igreja orar, você orar pelos seus filhos, você orar pela sua filha, você... Está aí a irmã Eudeusuíde com uma filha para casar, ela tem que tacar o joelho no chão, suplicar, pedir, meu Deus, se não for aliança tua, desmancha. Ou quer o quê? Eu quero casar minha filha. Porque aí ela vai me ajudar. É só um exemplo, viu, irmão? E vai me aliviar, é uma boca menos para comer. Aí dá um jeito. Aí com pouco tempo, sabe o que acontece? Puf, aparta. Não foi Deus? Essa palavra é para nós nos conscientizarmos e prepararmos os casamentos. E pedir a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que os que já foram feitos agora, seja propósito dele, porque se não for, nem eu, nem você, nem costume, nem ninguém vai sustentar. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. De novo, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Mas isso aqui é muito sério. Quando você vai ver a história, eles viviam bem, todos felizes, a família perfeita.
Eles viviam com os filhos, com tudo. Pai, isso aqui é muito sério, meu irmão. Tinha briga não, ó. Você vai atrás de ver lá a história, tinha briga não, tinha desunião não. Sabe o que tinha muito? Amor. Amor. Só não tinha a bênção de Deus, ó. Oh, rapaz. Aí pronto. Todo amor foi em vão. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo o tempo de grande chuva, não podemos estar aqui fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos da cidade e seus juízes. Olha, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa, por ter se unido sem a aliança de Deus, sem a bênção de Deus. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa. Lógico. O cara vai aceitar um negócio desse? É doido, rapaz. Está ficando doido, Esdras. Vou lá deixar minha mulher e meus filhos? Ou não, foi de Deus, a gente vive muito bem. Eu amo minha mulher, ela me ama, eu amo meus filhos. Rapaz, isso é muito sério, rapaz. Eu estou lendo a palavra de Deus. Aí, Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeça de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do 10º mês, para inquirir esta coisa, para confrontar essa coisa, para tratar. E o concluíram no dia 1º do primeiro mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Fizeram o levantamento. Quem foi? Fulano, 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 fulano. Acharam dentre os filhos dos sacerdotes, olha, filho de pastor, viu? Não, filho de pastor não erra não, erra não. Aqui, acharam dentre os filhos dos sacerdotes, estes, que casaram com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maassés, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Esdras 10:44 diz assim: todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Bote na sua cabeça, tá? Você chegar para um casal com um filho que não tem problema e dizer: Deus mandou separar. Sabe onde é que entra na sua cabeça humana? Nunca. Você sabe o que acontece? A maioria deixa Deus. Deixa Deus, mas não deixa a mulher. Ou então, deixa o homem, deixa Deus, mas não deixa o homem. Aí o que acontece? Vem uma doutrina para livrar desse perigo e distorce. Não. Entre tapas e beijos, traição. Uma vez feito, está feito. Nem Deus. Eita, rapaz. Nem Deus afunda o Titanic. Já pensou? Nem Deus separa isso aí. Porque o homem fez, está feito. Você está vendo a seriedade? Pastor, para que é isso? Para vocês cuidarem com seus filhos, meu irmão. Para a gente parar com o erro. Para a gente parar com os divórcios. Para a gente parar. É dessa forma que se para. É cuidando antes, não é depois não, meu irmão. Depois da união estar feita, desmantelada, vai separar, não tem negócio não. Nós temos que lutar para evitar a união errada. Para que a união seja feita uma aliança com Deus e não do homem com a mulher. Eu vou ler mais só um pequeno texto da parte de Neemias, está em 13:23, diz assim, ó: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas,
amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo, porque era uma ofensa, era uma apostasia, não se falar a língua natural. Por quê? Porque a lei de Deus, os oráculos de Deus, estava na língua natural, e se eles não sabiam ler, então eles não iam saber nada de Deus. Esse era o problema. Pensou se eu fizesse como Neemias? Diz aqui, contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei algum deles e lhe arranquei os cabelos. Neemias foi pazia de fato. Partiu para cima dos caras, deu nos caras, espancou, puxou os cabelos. E os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Aí ele pegou pesado aqui. Para quando vim com desculpa, olha o que ele disse aqui. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Salomão fez isso e Deus não aceitou. Como se dissesse assim, Salomão, que era Salomão, rapaz, Deus não aceitou. Agora você vai querer que eu aceite você. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. O cara era sábio, o cara era tudo, o cara era... Casou sem a vontade de Deus. Deus não aceitou. Fez aliança sem Deus fazer aliança. Deus não aceitou. Você está vendo o que você está pensando aí? Eu vou dizer o que você está pensando aí. Você está sendo um tremendo legalista. Legalista. Botar jugo em cima dos outros que você não pode carregar. Bota o joelho no chão, adore a Deus. Se sua aliança foi feita com Deus. Que não é por causa de você, não. Você não está junto por causa de você, não. Você está junto porque Deus uniu. Porque se não for, separa. Não tem negócio, não. Paga o preço, paga. É pecado, paga. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. Não, eu sou amado de Deus, rapaz. Deus fala comigo. Deus disse que era ele. Deus disse que era ela. Salomão. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, ou seja, apesar de tudo isso, essa pompa, esse poder, tudo, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Deus mandou separar casamento que já tinha filhos, porque Deus estava separando o santo do profano. Ímpio não se separa, porque ninguém pode separar o que nunca foi unido, meu irmão. E a aliança não é quebrada, porque não existe aliança se não for feita por escolha de Deus e não do homem e da mulher. É mentira quem disser que uma aliança pode ser quebrada. Está vendo aí como é difícil entender? Se a aliança foi feita, não tem quem quebre, rapaz. Se não foi feita por Deus, ela quebra. Não foi feita por Deus. É isso que a gente tem que entender e se humilhar a Deus. E não ser legalista. Não, aqui, de novo, nem Deus agora, nem Deus. Eu escolhi, está escolhido. É o que os rapazes dizem lá. Eles estão acima de Deus. Acabamos de ver na palavra que Deus não está no casamento de crente com ímpio. Tem pastor que casa crente com ímpio? Imagine de ímpio com ímpio. E muito pior, de crente com crente se unindo sem a vontade de Deus. Mais sério ainda, porque o cara que conhece a palavra,
enche o coração de lascívia, de vantagens, de tudo e vai em casa. Se Deus não está na união do santo com o profano, como ele poderá estar na união entre dois profanos? E como ele estará na união que ele, Deus, não uniu? Mas o macho e a fêmea se escolheram. Não está, meu irmão. Até quem casou quando era ímpio e depois se converteu e foi confirmado que a união era de Deus, aí sim, deve receber a bênção na casa de Deus. Aí ele vem e expressa a aliança com Deus. Aí ele faz o... É muito melhor o cara está lá ímpio, casou no desmantelo e tal, se converte, vem para cá, a aliança de Deus, e ele faz aliança com Deus, do que o crente nascido e criado na igreja, que se casa por conveniência, não é aliança de Deus, vai dar em separação. Filho de crente, criado e nascido na igreja, mas casado porque teve conveniência. Eu tive numa igreja grande e rica aí, que quiseram casar a Patrícia com o rapaz lá, porque o pai era rico e eu era rico, aí dava certinho. E Deus deu o livramento. E tem uma coisa, ela se apaixonou de um jeito que ela dizia assim: é o homem da minha vida, eu vou morrer solteira, mas eu não olho mais para outro homem. E Deus botou no meu coração que não era. E vinha pastor, e vinha não sei quem, porque o que você quer, rapaz? O que você quer? O cara é rico também, rapaz. O cara é isso, o cara não quer saber, meu amigo. Eu não sinto paz. Eu não vou abençoar. Se ela casar com ele, ela pega o rumo dela. Passou. Foi para Jocum. Antes dela sair, eu disse: vem cá, vamos fazer um trato nós dois? Vamos se ajoelhar. E vamos orar. Aí eu vou entregar meu coração a Deus e você vai entregar o seu. Eu vou pedir em nome de Jesus, se esse casamento for dele, nesse tempo que você vai passar, ele coloca no meu coração e eu vou abençoar. Você vai fazer do mesmo jeito, agora sincera. Se não for, você vai abrir seu coração para Deus tirar nesse tempo que você está lá. Tá certo. Ainda disse assim: agora é o caso. Eu, desse jeito, eu tenho certeza que Deus vai falar no coração do senhor. Por isso eu entrego aqui com tudo. Depois vamos, olhamos, oramos. Foi-se embora. Passou 1 mês, 2 meses, está com ele, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Aí eu peguei um avião, fui para Minas Gerais. Ela disse que queria falar uma coisa séria comigo. Aí eu disse: tá bom. Foi lá. Aí fiquei no hotel, fui buscar ela na Jocum, aí passamos a noite conversando. Ela dormiu comigo no hotel. Sabe o que ela disse? Pai, se aquele rapaz for o último homem no mundo, eu não caso com ele. Como é? Se ele for o último, só tiver ele, eu não caso com ele. Está vendo aí? Olha, sabe o que ela dizia? Mandou fazer o vestido. Agora tu imagina, né? Tu imagina a Patrícia com dinheiro. Mandou fazer o vestido de acordo com o sonho que tinha dado a ela. Que Deus tinha dado a ela. Olha! Ela tinha sonhado com o vestido que Deus disse: com ele tu casarás, com esse vestido te vestirás. Não, isso é meu, viu? Porque eu sou poeta, né? Mas em outra palavra, foi isso que ela disse que Deus tinha dito. Papai, Deus me mostrou o vestido, em sonho. Ele disse que eu ia casar com aquele vestido, e quando eu fui desenhar, que eu cheguei na loja, era igualzinho. Por coincidência. Era igualzinho o que ela tinha sonhado, mas por coincidência, foi coincidência, era o mais caro que tinha.
Oh, coincidência grande. Tudo era coincidência, tudo era Deus. Tudo era Deus. Tudo era Deus. Deus. Aí, eu digo, pois então vamos embora, para você dizer lá. Aí foi gente em cima de mim, que eu tinha obrigado, que eu tinha isso, que o rapaz desequilibrou, pessoa de psiquiatra, de psicólogo, não sei o quê, que eu era um perverso, que meu amigo, pergunte a ela, se ela quiser eu abençoo. Você está vendo, meu irmão? Você está vendo? Agora, o que tinha acontecido? Separado, divórcio. Porque a união não tinha sido feita por Deus. Então, pastor Júnior, viu? É para agradecer a Deus ter me usado, de ter pego a mulherzinha dele 0 quilômetros. Se não fosse eu, ele já tinha pegado já bem. Fosse eu não, se fosse Deus me usando, né? Vou consertar logo aqui. Então, você tinha uma vida no mundo, tinha uma esposa, veio, se converteu, você tem que vir e fazer aliança com Deus. Porque quando você se converteu, o velho homem morreu, tudo se fez novo. Pai, tu sabe o que eles fazem? Tu sabe o que eles fazem? Eles pegam o cara do mundo, o casamento feito embaixo de imagem, e aceita, diz que sabe por quê? Foi uma aliança feita, ó. Eita, rapaz, é muita coragem, meu irmão, você chegar para Deus e dizer, Deus, aceita essa aliança feita embaixo daquele que tu mais abomina de idolatria, porque aliança é aliança, você não pode negar, rapaz, e o cara vem e fica, acabou. Mas meu amigo, você se converteu, o velho homem morreu, tudo se fez novo, rapaz. Você tem que fazer tudo de novo. Uma união embaixo de ídolos na igreja romana, ou em qualquer outra igreja, que não foi escolha de Deus, é eliminada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus acabou com tudo aquilo ali, meu amigo. Tudo se fez novo. Deus não permite que se separe o povo de Deus, que é o povo que Ele uniu. O que Ele uniu, o homem não separa. Ele determinou isso. Mateus 19:6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso aqui não é uma sugestão, é uma determinação. Para você entender, você atende nem que você não queira. Você tem vontade de se separar, mas não separa. Porque Deus disse, não separa o homem. Acabou-se. Porque eu ajuntei. Porque, olha aqui, não é por acaso que ele diz, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne, um só corpo. Então Deus compara com um só corpo, dizendo o seguinte, que se você separar, é como você pegar você e passar uma espada no meio. Porque ficou um corpo só. Então, você separar da mulher que Deus uniu, quando Deus uniu, Deus não uniu os costumes, não, Ele uniu o espírito, Ele uniu o corpo, ficou um só. Não tem como separar, é impossível separar. Pode acontecer o que acontecer, vai sofrer, se esbagaçar, aí quando for com 50 anos, faz o vereda e se liberta. O vereda me salvou. Vereda o quê, rapaz? Que ele salvou foi Deus, porque já era propósito. Você vinha caminhando errado, aí vinha sofrendo. Quando você, através do meio, veredas, recebeu a verdade, aí você se libertou. É exatamente isso aí. É uma determinação. Acabou, Pode o diabo querer, mas aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nem que o diabo queira. Agora o que Deus não uniu, amigo, aí. E quem é que Deus diz que ajunta? Lógico, Ele ajunta o povo de Deus, o Israel de Deus. E quem é que escolhe e acha a mulher virtuosa?
Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de muitas joias. Esse aqui no final, não é por acaso não, rapaz. Está dizendo que você não compra, você não apavona, porque os casamentos, o cara que é uma mulher, ele vira um pavão, né? Quando chega perto dela, ele abre as asas. Eita, aí o bicho fica todo bonito, se ajeita, bota roupa, compra o que não pode. Mente que só cachorro. Tudo para ganhar a mulher. Tudo. Aí vai e casa no engano. Depois de estar casado, aí tira a capa. Aí, meu amigo, aí, foi tudo por água abaixo. O seu valor excede o de finas joias. Ou seja, você não a compra. Isso aqui quer dizer o seguinte, não é o literal, que você não a conquista, não a compra com joias, com mentira, com reputação, não. Você a conquista com o amor de Deus, porque o amor de Deus é o único que excede a finas joias. É Deus que faz isso. Povo escolhido, separado, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Os legalistas abram os olhos e o coração e saibam que somente estes é quem Deus une. Deus não abençoa a aliança que não é feita por Ele, nem entre ímpios e nem crente e ímpio. Ficou muito claro isso nessa passagem. Então o casamento que Deus honra é entre aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Salvador, passaram a ser filhos de Deus, receberam a vontade de Deus e se uniram pela vontade de Deus, e não as suas próprias vontades. Meus irmãos, quando a aliança é feita por Deus e há separação, a mulher, para se reconciliar com seu marido, ela não pode ter casado novamente, nem mesmo que tenha se tornado viúva. Isso aqui é outro absurdo, disparado. Isso aqui é outra parte da Bíblia que eles rasgam. Eles são corajosos. Eu acho eles peitudos. Eu conheço doutrina que orienta que se houver separação, tem que voltar e restaurar, mesmo que já tenha casado de novo e que já tenha filhos. Eu tive na igreja, que a mulher chegou lá, tinha se divorciado, casado, vivia bem com o marido, tinha filho, o pastor disse que ela tinha que deixar o segundo marido e voltar para o primeiro marido, que ela tinha cometido um adultério. Que ela tinha quebrado uma aliança. Deus, eles dão ordens, dão orientação que contraria o que Deus deixou determinado. O divórcio não devia existir se todos obedecessem a Deus e só se unissem segundo a vontade de Deus. Deus determina que se houver separação, aquela mulher em hipótese nenhuma pode voltar para o primeiro marido. Olha, presta atenção aqui na palavra. Quando Deus, Ele aventa uma possibilidade, Ele está dizendo que pode acontecer. Se Ele fechasse a porta, Ele nem falava desse jeito, como está em Deuteronômio 24, ó, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, né? Por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, pegou, deu o divórcio, pronto, e a despedir de casa, vá-se embora, estamos divorciados, separados, e se ela saindo da sua casa, aí ela saiu da casa, foi para outro canto, foi se casar com outro homem, aí foi lá e encontrou uma pessoa e casou com ele, vê bem, estava casada com esse, o cabo deu o divórcio, ela foi casar com outro, e se este a aborrecer, é um sentido também que o cabo também não quis, a mulher parece que era meio ruim, né? Foi, o cabo não quis, o outro também não quis, eu faço como outro, essa aí também eu não queria não, porque eu tá com a... Olha, e este a aborrecer, enjoou dela, também não quis. E lhe lavrar termo de divórcio, também, toma o segundo divórcio, e lhe o der na mão,
e a despedir de sua casa, aqui, olha que coisa séria. Ou se este último homem, o segundo homem que ela casou, deu o divórcio, ou então, esse que a tomou para si por mulher, vier a morrer, presta atenção. Ela estava com um, divorciou-se, casou com o outro morreu. Foi nem separado não, vamos pegar essa parte de morreu. Morreu, ela ficou viúva. Presta atenção aqui, ó. Então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. É Deus que está dizendo. É Deus. Então, eu não posso dizer que o casamento do meu irmão não é de Deus. Porque a primeira aliança dele, quem fez não foi Deus, foi ele. Agora, eu posso dizer, se ele ficar viúvo, ele pode casar com qualquer mulher, mas com a outra ele não pode. Com a mesma mulher que ele era. Você está vendo? Você está vendo a seriedade da coisa? É Deus que diz, rapaz, está aqui. Se esse homem vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Acabou, é Deus que está dizendo. Aí o cara chega e diz assim, deixe e volte para o seu marido. Rapaz, e a palavra de Deus, meu irmão? Olha, eu não estou aqui pregando o que eu... É duro, tem certas coisas aqui que eu acho muito duro. Tem certas coisas aqui que eu não tenho compreensão, tá certo? E humanamente até não aceitaria, mas eu não sou doido de desobedecer. Eu não tenho que entender nem aceitar a palavra de Deus, eu tenho que obedecer. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quer dizer, ó meu irmão, não vá não, viu? Se quiser, vai procurar outra. Não volte para aquela não, porque você vai pecar na terra que Deus te deu por herança. Doutrinas satânicas. Nos versículos 12 a 14 de 1 Coríntios, Deus vai detalhando esse assunto de maneira maravilhosa para os que recebem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Vamos finalizar, mas aqui é uma conclusão muito tremenda. 1 Coríntios 7,12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. É assim, o cara está casado, é do mundo, certo? Aí, o cara se converteu. Aí, a mulher quis morar com ele. Não abandone, não. Fique aí com ela. Aí, não é um Deus que parece que é um Deus que se contradiz, né, rapaz? Não é? Ele disse que não é para casar com mulher estrangeira. Aí o cara passa a ser filho dele, ele disse, não abandone a estrangeira, não. É contexto, meu irmão. Você tem que saber cada situação, porque senão você vai ser literal, e literal leva ao legalismo, e legalismo leva à lei, e a lei leva ao pecado, e o pecado leva à morte. Essa é a sequência. Essa é a sequência. Da mesma forma, olha a perfeição de Deus. É a mulher que se converte e o marido não. 1 Coríntios 7,13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Você está vendo? Se o cara casar, e a mulher se converter, a mulher não, mas ela consente, aceita o Deus dele, respeita e tal, não deixe ela. Fique com ela. Você está sendo cabeça, você não está tendo cauda. Da mesma forma, a mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Esse inconsciente em viver com ela, meu irmão, está intrínseco. Viver santamente. Não é viver em pecado, em adultério, e você ficar, não. É se ela for cabeça no espiritual. Ou seja, eu não vou me deitar com um prostituto, porque quem se deita com um prostituto, a Bíblia diz que se torna prostituta. Então, eu falo, mas eu tenho certeza que vocês, logicamente, sabem. Quando Deus diz assim,
A mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixa o marido. Consente viver com ela nos termos que ela vive, na maneira que ela vive com Deus dela, sem pecado, sem desonra. Não é da maneira dele. Não, ele é incrédulo, tem as prostitutas dele, mas eu sou uma mulher de Deus. É uma prostituta, porque está se deitando com um prostituto. E a Bíblia diz que quem se deita com um prostituto, o prostituto é. 14. Deus fala o porquê dessa permissão. Olha aí. Por que Deus permitiu isso? 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eita, aqui é complicado, se o poderoso não mostra. Por que foi que ele permitiu? Por causa dos filhos. Porque tem um eleito ali. E ele não pode permitir que um eleito gere em pecado. Aí por causa dos filhos, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Por quê? Porque a mulher posicionou-se com Deus e o cara não se prostitui, aceitou, eu não vai lá para a sua igreja e tudo, mas respeita, é um sacerdote e tal. Aí Deus santifica o cara para que os filhos sejam santificados. Está vendo? Para não dizer que Deus... Agora, quando ele não tem propósito, ele manda separar, como ele mandou antes. Separar, pai. Não tem um propósito, não. Mas com esses aqui, Deus está falando por aqueles que Deus tem propósito. Se o descrente aceita... Olha aí, se o descrente aceita e o outro vive verdadeiramente a palavra, com certeza o descrente vai ser santificado. Aqui é a explicação. Aqui Deus nos falou quando o descrente aceita continuar vivendo com o crente. Mas o que Deus determina quando o crente, homem ou mulher, não aceita a condição do outro ter se tornado crente? E aí, pastor? Não pode separar? E ele disse que era para aceitar? Mas espera aí. A palavra não para aí. Deus deixou bem claro, tirou essa dúvida no versículo 15, 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, rapaz. Ora, mas em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Está vendo? Vá lá para aquele povo lá. Eu era crente, eu era do mundo, me converti, meu marido está no mundo se prostituindo, fique com ele, você vai santificar ele, é para aguentar, e não negue a ele não, se deite com ele, ou seja, seja uma prostituta como ele é o que eles ensinam a fazer, legalismo, falta de temor a Deus. Deus quer santidade, rapaz. Deus quer obediência à palavra dele. Deus não quer legalismo, nem costume, nem tradição, não. Nem aparência, nem reputação, não, rapaz. Deus é verdade. O que é que Deus está ordenando de novo aqui? O que é que Ele está ordenando de novo aqui? O divórcio. Como é que você se separa? Você tem que dar o divórcio, rapaz. Você não pode ficar sujeito à servidão. Você se lembra das pregações? Você era servo do pecado. Jesus lhe libertou. Você não é mais. Então você não fica obrigado. Porque agora você foi liberto da servidão do pecado. E se o seu marido tem, tchau. Se a sua mulher tem, tchau. Divórcio no lombo dela, divórcio no lombo dele. Eu digo com toda autoridade e desafio qualquer teólogo para me mostrar o contrário na palavra. Porque está claro, eu não estou falando um versículo solto, não. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão que casou, que ficou crente, a mulher não, e nem a irmã que ficou crente e o homem não. Deus os tem chamado à paz. O que é a paz? O que é que ele quer dizer com isso? Ele lhe chamou para Jesus Cristo. Eu vos dou a minha paz. Você vai deixar de viver o inferno, de sobreviver naquela desgraça de aparência. Quantos e quantos eu já não vi aí? Passa de mão dada com a mulher. Aí, rapaz, tá tudo bem, tá. Rapaz, mas eu ia me separar, mas não, rapaz, sai muito caro para mim, eu vou perder muita coisa. Eu estou com amante, estou com minha mulher. Vá para lá para o nosso amigo, sabe o que ele diz? Tá certo. Uma hora Deus faz. Uma hora Deus faz. Fica aí, aguenta a mão com ele aí. Não se preocupe. Vai para lá, rapaz. Deus vai acomodar pecado, rapaz. Isso me enoja. Eu sou um pecador nojento. Me enoja esse tipo de coisa. Você imagina o Deus perfeito e santo. Ensinam por aí que as mulheres que se tornaram crentes têm que se submeter a verdadeiros demônios, que não só rejeitam, mas também blasfemam contra Deus. Orientam que elas sejam coniventes com o pecado e aceitem dividir o seu marido com prostitutas. Outros orientam que ela deve... Tem uns que orientam. Eu já vi pastor dizer isso, e a mulher dizer para mim que ele tinha dito, orientar ela a acompanhar ele nos bares e nas noitadas, para não perder ele, ó. Para não perder ele. Vá com ele, rapaz. Ele não gosta de tomar uma, pois vá para a boate com ele. Mas fique lá, mas não lá. Lute pelo seu casamento. Lute, você tem que lutar pelo seu casamento. Vá para a prostituição com ele. Vá com tudo. Ame até o inferno, mas não deixe ele. Pronto, o ensino é esse. Seja fiel até o inferno. O ensino é esse, cai quem quer. Deus é claro, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Não fica. Está livre, atacar o divórcio. Ou seja, não fica sujeito à terra do Egito, à casa da servidão. Porque Deus nos livrou e nos diz em Êxodo 22, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa, da terra do Egito, da casa da servidão. Então está dizendo, você não fica sujeito mais, você estava no Egito, agora você foi liberta, você não está mais sujeita à casa da servidão. Saia desse casamento. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tal caso, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que Deus está ordenando aqui, meus irmãos? O que é que Deus está ordenando aqui? O que é? Deus está ordenando aqui claramente a separação. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, Deus nos chamou a Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Agora, ensinar por aí que uma crente tem que se submeter a um demônio, a um homem que não crê em Deus. Isso não é ensino de Deus, é ensino do diabo. E para as mulheres que insistem tentando por suas próprias forças e nos seus próprios sacrifícios, a Jesusa. Essas mulheres, é porque Jesus foi quem salvou. Jesus foi quem fez sacrifício. Se tem mulher para fazer sacrifício, é a Jesusa. Olha aqui, 1 Coríntios 7,16. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Que adianta tu ficar aí, rapaz? Eu vou ter que lutar por ele. Mas como é que você sabe, mulher, que tu vai salvar teu marido, rapaz? Não já mostrou? Ela não mostrou, já que não dá? Deixe, ela não... O que foi que a minha fez comigo? O que a Bíblia diz? Se a crente quiser se apartar, a descrente quiser apartar, se apartou.
Está certo. Ou vivia como meu Deus quer que viva, ou se aparta. Não me arrependo e sustento enquanto Deus me der força. Só vem para mim se dobrar o meu Deus. É por isso que eu digo, você está pensando que eu não posso errar no casamento de novo? Que o diabo não pode pintar bem bonitinho? Uma crente toda perfeita, quando for depois do casamento, ela soltar a franga? Eu taco de rosto no lombo dela de novo. Aí eu vou dizer, Jesus, ele é a quinta, ele vai dizer, ainda não é a tua. Não posso dizer que vou acertar. Eu não posso. Eu tenho que suplicar. Eu sei lá se Deus não está usando para mostrar. Você já fez a pergunta para você mesmo? Você acha que a sua união é feita por Deus? A sua aliança é feita por Deus? Você já se fez a pergunta? Se sua mulher ou o seu marido fizesse como a minha fez comigo, eu deixo porque eu não aguento essa vida. Que se Deus exige aí, não dá. Tu ia com ela ou tu ficava com Deus? É muito bom estar junto e dizer minha aliança com Deus. Olha, eu estou separado. E tem gente junto que não dá nem 10% da minha aliança com Deus. Porque a aliança com Deus é fidelidade com Deus, não é fidelidade à mulher, não. A aliança com Deus é fidelidade a Deus, não é a homem, não. Deus disse para mim, tu está sozinho. E tua aliança é maior do que muitos que estão juntos. Porque tu me deu o teu Isaac. Agora eu sei que tu me amas. E eu também, que eu também achava que não deixava não. Só fui saber depois. Perguntar se ela deixar, eu digo, eu deixo também. Eu dizia. Então, ore para que sua aliança seja de Deus. Porque se não for, e ele mandar separar, aí eu quero ver se você tem aliança com Deus. Porque se você tiver, você fica com Deus, como eu fiquei. Sabe por quê? Porque não fica porque quer, não. Fica porque Deus segura. Eu não fiquei porque quis, não. Sofri feito um cachorro, querendo ir, chorando de noite. Ele não deixou. Vai não. Vai não, sua aliança é comigo, você não vai. Nem que você morra. Aí quando eu estribuchei, não tinha jeito, aí ele foi e tirou. Pronto. Aí eu não vou adorar um Deus desse? Não vou adorar um Deus desse? Eu não vou respeitar, eu não vou... Não tenho o que eu fazer por esse Deus. Então, pois como sabes, ó mulher, que se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Eu tenho ido, bora, eu vou com você. Teve um pastor que disse, vá lá, lute pelo seu casamento. Vá com ela. Ele, vai tu. Vai tu. Para mandar os outros para o inferno ligeiro, né? O cara dizer que eu deixe Deus, deixo o meu ministério para acompanhar quem deixa. Vai para lá, rapaz. Isso é um legalismo satânico. Isso é botar uma pessoa acima de Deus, rapaz. Eu deixar Deus. Eu sofri, eu quase morro, eu não queria, mas Deus não deixou eu me apartar dele, rapaz. Eu não fui porque eu não quis, não. Eu fui porque eu não sabia, mas eu tinha uma aliança com Deus. Ó, ele está dizendo isso. Como é que sabe, mulher, que tu vai salvar teu marido? Como é que sabe, marido, que tu vai salvar tua mulher? Tu não é Deus não, rapaz, sai de perto dele. Se Deus não abrir o coração dele para receber a graça, quem é o homem ou a mulher para poder fazer alguma coisa? E tem mais, a união entre crentes tem que ser verdadeira no amor e na paz, pois nós ouvimos Deus falar, Deus vos tem chamado à paz. Deus não aceita casados entre tapas e beijos para sempre, não. Deus não aceita. Deus determina que sejam casados e felizes para sempre. Eu botei
um curso que tem aí, que eu fui coordenador dele, geral aí, muito tempo. E eu mudei o nome, porque é Casados para Sempre. Eu disse, não adianta não. Casado para sempre, com traição, com tudo, foi meu avô. Bem velhinho, tá? Cheirando a velhinha dele. Mas enquanto podia, traiu. Tinha umas 5. Pensa num amor grande. Ainda hoje minha família diz, amor grande. Foi a primeira esposa e morreu com ela. O amor grande, traindo direto. Amor? Amor o quê, rapaz? Preferência. Você pega 5 mulheres, eu caso com você. Aí fica transando com as outras. Essa aqui é a minha preferida, mas as outras eu quero também. Onde é que tem amor aí, rapaz? Isso tem carnalidade. Isso tem instinto animal. Porque o homem que recebe a graça de Deus, ele só sente prazer por uma mulher. Ele foi feito para uma mulher. Sabe por quê? O diabo, usando indevidamente a palavra de Deus, prega a união de qualquer maneira? Sabe por quê? Sabe por quê que o diabo, usando indevidamente a palavra de Deus, prega a união de qualquer maneira? É porque nesse tipo de união, que Deus não autorizou, o diabo bate, manda, ele amaldiçoa. É a mesma doutrina que bota um jugo em cima da mulher que Deus não ordenou e nem aprova. Ou seja, que a mulher seja ordenada pastora. É a mesma coisa, meu irmão. Deus disse, mulher, porque procedeste assim, com dores darás filho, teu desejo será do teu marido e ele te governará. Aí vem aí uns elementos, taca o jugo de pastora e ela passa a governar. Passou por cima da palavra de Deus. Você disse que ela ia se submeter, que ela ia ser auxiliadora, mas ela vai ser a cabeça. Você disse, Deus, que o homem Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Pois eu lhe digo, Deus, que a mulher é o cabeça da minha casa. Ai, para o inferno, Satanás. Onde é que tem base bíblica para uma mulher ser pastora, rapaz? Onde é que tem base bíblica para dizer que o casamento tem que ficar de qualquer maneira, nem tenha sido feito no inferno, nem que Deus tinha dito que não era dele? Meus irmãos, isso é hediondo, isso é um crime contra as pessoas, no caso da pastora, contra as mulheres. Elas foram constituídas por Deus, auxiliadoras idôneas, e não cabeças. Deus nos chamou à paz. Ele quer que vivamos verdadeiramente segundo a sua palavra. E não como outros por aí, que vivem na igreja, que prega, fala sobre o casamento, dorme em quarto separado, vive feito cachorro e à noite transa por instinto como animal. É o que tem muito por aí. Outros vivem na infidelidade. E o que mantém o casamento é a emoção da traição, rapaz. Já viu o cabo dizer assim, rapaz, tu só tem uma mulher, né? Não sou tuberculoso para comer num prato só. Demônio. Tu vai comer um bocado de prato de fogo no inferno, demônio. Outros vivem na infidelidade, né? E a traição aqui. O que é que Deus diz em Hebreus 13:4? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adultos. Você sabe o que é honrar o matrimônio? Honrar o matrimônio é viver uma só carne. Se tem diferença, se tem mágoa, você não está honrando o matrimônio, não. É muito sério. Na igreja, vivem a bela, e em casa vivem a fera. É o filme A Bela e a Fera. A capa da farsa e da hipocrisia é o que fazem. Deus abomina essas coisas. Tem uma doutrina diabólica aí que diz também, uma vez salvo, salvo para sempre. É a mesma coisa. É a mesma que de maneira também distorcida diz, uma vez casados, unidos para sempre.
Nem que Deus não tivesse lá. Casou, lascou-se. Ou, casou, não tem mais jeito. Se Deus não tiver, meu amigo, nada se sustenta se Deus não tiver. Nem toda paz, presta atenção, nós estamos terminando. Nem toda paz é de Deus. Nem toda paz é de Deus. Nem toda união é aliança. Então o divórcio é pecado? Sim, certamente. Com certeza, divórcio é pecado. Mas é permitido carta de divórcio? Sim, com certeza. É permitido. Agora, aquilo que eu falei para vocês. Abra bem seus ouvidos e presta atenção. Porque você vai ouvir uma coisa que você nunca imaginou escutar. Que a Bíblia Sagrada diz que divórcio, além de permitido, é um mandamento. Divórcio, além de permitido, é um mandamento. Ele é um pecado, ele é permitido e ele é um mandamento. Eita, pastor, complicado, né? Vamos ler aqui. Marcos 10, 2, 9. E aproximando-se alguns fariseus, aí nós vamos terminar, viu? Mas escuta só isso aqui. E aproximando-se alguns fariseus, os fariseus, quem foi os fariseus? Os fariseuzinhos lá, mesma coisa, fariseu, legalista, com a lei na ponta da língua. O experimentando Jesus, perguntando-lhe, cilada para Jesus, né? É lícito ao marido repudiar sua mulher? Repudiar é deixar, é dar carta de divórcio a ela, para vocês entenderem. Ele lhes respondeu, Jesus perguntou para ele, que vos ordenou Moisés? Para os fariseus. Tornaram eles, falando para Jesus. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Eita, Jesus, e agora? Sai dessa, Jesus. Moisés deu carta de divórcio. Aí o que Jesus disse? Mas Jesus lhe disse, por causa do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Está aqui, mandamento, meu irmão. Eita, rapaz. Vai dizer por aí que o doido do pastor Humberto diz que divórcio é um mandamento? Pois eu digo e sustento porque está na Bíblia. Agora sabe por que foi que Deus deixou esse mandamento? Eu vou dizer por que foi. Por causa da dureza do coração. O que é isso, pastor, dureza do coração? Dureza do coração, você endureceu o coração, olhou para a mulher, quis, desejou, aí a mulher olhou para você, quis, desejou, aí você endureceu o coração, não ouviu Deus, casou com ela, veio o pastor, abençoou, fez uma aliança, entre aspas, fez tudo. Aí Deus deixou um mandamento. Esse aí pode dar carta de divórcio. Eu estou mandando, não foi eu que uniam. Eles endureceram o coração e não ouviram minha voz. Não ouviram a minha voz. O mandamento é divórcio. Agora, tem consequência? Tem. Deus disse, não faça, e você fez. Batseba era de Davi? Era. Ele fez como? Ele fez erradamente. Pagou o preço, né? Morreu o primeiro menino. Depois, olha quem é que vem, menino. Não é ninguém, não. Só um homenzão de Deus. Depois do cara ter adulterado e matado. Você está vendo? Que se a união, a aliança for de Deus, o cara pode assassinar, pode matar, o cara pode fazer, mas Deus cumpre a aliança. Ele não quebra a aliança. Se quebrar, é porque não foi Deus que uniu, rapaz. Davi fez o que fez, adulterou de maneira nojenta, hedionda, imoral, matou um crime covarde, um crime nojento. E Deus abençoou a mulher para ele, rapaz. Deus não tirou a mulher, Deus castigou, tirou o filho do pecado
e deu um filhão que foi da linhagem de Jesus. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança de Davi com Batseba, rapaz. Davi podia fazer o que fizesse, que ele ia ter Batseba, porque Deus disse que ela era dele e ele dela. Tem separação não, rapaz. Se tivesse sido que Deus uniu, com essa é essa. Agora quem sou eu para unir ninguém? Dizer agora você está casado, vai ficar esses bagaços aí, vai para o inferno com ela, mas não largue ela. Não sou doido de fazer uma coisa dessa não, rapaz. Eu vou procurar. Senhor, em nome de Jesus, que seja do Senhor. Senhor, conserte, faça pagar o preço, faça. Mas se não for, Senhor, está na hora, aparta. Pensa que eu vim trazer a paz? Não vai a paz não. Trazer a espada. Não é isso que ele diz? De quê? Para quê? Para separar, porque ele não uniu. Eu não vim trazer a paz para aquilo que eu não uni. Eu vim trazer a espada. Pode estar junto aí. Não foi eu não? Eu não quero nem saber se está feliz, se está amando, se tem costume, se quer um copinho d'água na mão. Espada no meio dos dois. Está vendo como o seu casamento? Está vendo como a sua união, de quem é que ela depende? Está vendo como você tem que botar o joelho no chão e adorar a Deus, você amanhecer junto? Agora dizer, não, porque eu sei que eu fiz uma aliança e jamais me separarei. Rapaz, não diga isso. E o Senhor tenha misericórdia, confirma a cada dia que foi uma aliança tua, porque senão tudo se acabará. Oh meu Deus, como eu te adoro, Senhor, por o Senhor ter feito essa aliança conosco. Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito esse mandamento, não foi falado não, para esquecerem e dizer que Moisés falou erradamente. Ele deixou escrito, aquilo que não é escrito não existe. Não é isso que a gente aprende? Aí deixou, foi escrito, mandamento. É muito sério, meu irmão. Porém, é linda essa exegese. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Aí sim, olha, presta atenção. O que Deus ajuntou, não separe o homem. É? O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus não ajuntou, o que foi o homem e a mulher que se olharam, se atraíram, se quiserem, se ajuntaram, Deus vai separar. Está vendo o valor que você tem que dar para o pré-casamento? Está vendo o choro que você tem que fazer para casar, suplicando a Deus? Está vendo a súplica que você tem que fazer, pedindo a Deus, por você, para que sua aliança seja de Deus, e pelos seus filhos, para suas filhas que vêm por aí? Você já pensou? Aí tem pai e tem mãe que quer casar, de qualquer maneira. Faça isso não, meu irmão. Em nome de Jesus, não faça isso não. Queira casar seu filho, sua filha de qualquer maneira, não. Chore, suplique, peça a Deus, entregue, mas chore muito, bota o joelho no chão. Porque se errar, meu amigo, tem negócio de aliança que Deus não fez, não. Se errar, tem divórcio. Tem divórcio, não tem conversa, não. Pode o diabo mentir, dizer o que quiser. Aí vem a pergunta, meus irmãos, qual a razão de tanto divórcio no mundo, inclusive nas igrejas? Fácil de responder. Eu respondo na maior. Quando Deus me dá, aí muito. Quando Deus me ilumina, é muito fácil. É que a maioria dos casamentos, hoje, são feitos sem a vontade de Deus. E realmente o que Deus não uniu, o diabo separa. Só isso. Isso. Aí vem aí um botador de jugo, uma doutrina satânica, casaram sem a vontade de Deus, fizeram errado, agora tem que sofrer. Não pode se arrepender
pagar o preço, restituir, consertar e ser feliz. Não, não pode. Não pode. Tem aliança, meu irmão, de ouro verdadeiro. E tem aliança de miçanga. Sabe o que é miçanga? É o ouro falso, né? Não tem quem diga que não é ouro. Mas se ela for examinada por um especialista, ele vai detectar que aquilo é uma aliança falsa. Então tem muita gente que vem para o púlpito e faz uma aliança de miçanga falsa. Não é uma aliança de ouro. Agora está parecido, está igualzinho. É a mesma coisa que você pegar uma aliança de miçanga, botar, mostra. Ninguém diz que não é de ouro, porque a bicha é igualzinha. É igual o joio e o trigo. Quem é que sabe? O especialista, Deus, olha e diz, isso é miçanga. Essa aliança aí não foi eu que fiz, não. Essa aí eu não me responsabilizo por ela, não. Essa é a razão do tanto divórcio. Uniões que não são feitas por Deus, vem no nome de Deus, tá? E Deus não tem nada a ver. Assim são a maioria dos casamentos hoje. Tem todo o cerimonial, tem toda a pompa, tem toda a aparência de aliança, mas não é aliança, porque não foi feita com a escolha e a vontade soberana de Deus, mas a vontade dos dois que se atraíram e se apaixonaram, enlouqueceram um pelo outro, ficaram cegos e passaram por cima da vontade de Deus. Quem quiser viver no engano e na mentira, que viva. Mas, como Deus diz em Apocalipse 2:29, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui mostra o valor que você tem que dar ao seu casamento. Você tem que orar em gratidão pelo seu casamento. Porque se foi uma aliança com Deus, meu irmão, era a mesma coisa que você jogar 100 vezes na Mega Sena e ganhar. 100. E vamos acabar com esse legalismo e vamos pedir a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que os casamentos aqui tenham sido feitos por Ele, a aliança dEle. Porque não adianta nós querermos diferentes. E o mais, chorarmos, clamarmos, orarmos pelos nossos filhos e pelas nossas filhas, para que eles façam aliança. Eu repito, não queira casar seu filho, sua filha de qualquer maneira. Deixe ele pertinho de você. Peça a Deus para só casar com aquele que Deus tem para ela. Só casar com aquela que Deus tem para ele. Aí você vai ver o quanto é sério um casamento. Eu botei uma observação aqui, como é muito sério e muito polêmico, né? E eu tenho uma linha muito calada de pastores, graças a Deus são homens de Deus que defendem isso aqui, mas têm medo de falar. Inclusive eu aconselho a vocês a lerem o livro que Deus me entregou. Não sei se alguns já leram. É um livro, não é muito grosso não. Que o título é O Casamento e o Divórcio segundo a Sã Doutrina. Ali Deus me dá para falar sobre o casamento e sobre o divórcio. Leia esse livro, tá? Se você não tiver condição de comprar, eu lhe empresto para você ler. Que o objetivo aqui não é vender o livro, é você ler o livro, porque ali está toda a fundamentação que derruba qualquer argumento do diabo de botar um jugo nas pessoas que Deus não botou. Inclusive eu falo do exemplo da igreja, que eu cito nomes, né, diferentes, de um casal que chegou aqui, muito feliz, vieram da igreja e tal. Pense num casal. Passou o tempo, tome palavra, tome gabinete. Presta atenção, meu amigo. Era um requisitado nas igrejas.
Vieram para cá, trazido por Deus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Vou dizer o que aconteceu. Casalzão perfeito. Pense numa aliança. Tu tá pensando que era miçanga da fina, da ruim? Era miçanga da boa. Um belo dia, num gabinete, me chamaram e disseram, eu não aguento mais, pastor. Eu quero confessar. A mulher. Eu disse, o que é que você quer confessar? Ele, líder na igreja, ela, outra, ela faz tudo. Pense numa igreja, um casal que qualquer igreja queria. Como é? Pois conte aí, o que é que está vendo? É o seguinte, pastor. A gente veio para cá. Daqui eu vou embora, vou sair daqui. Não venho mais. Está no livro, essa história. É verídica, viu? Sou casado com ele há tanto tempo, a gente vive nas igrejas, todos os pastores apoiam a gente, gostam da gente, a gente faz isso, faz aquilo, ele prega, ele faz isso, ele não sei o quê, pastor. É o seguinte, eu casei com ele como uma capa. Eu casei com ele para encobrir um pecado meu. E qual é o pecado? Eu gosto de mulher. Eu não tenho nada com ele não, pastor, é só capa, é só faça. E ele, eu tenho mais condição do que ele, aí eu ajudo a ele, e tenho meus casos, e a gente vive desse jeito, mas aqui eu não consegui não. Eita, rapaz, é mesmo. Digo, olha, para não dizer que eu, gosto de separar, tu acredita que eu fiz o que eu vou dizer agora? Eu digo, vocês creem no poder de Deus? Eu creio, por isso que eu estou aqui. Eu faço o seguinte, se Deus trouxe, ele constrangeu a confessar, será que Deus não quer lhe libertar? Vamos fazer o seguinte, se perdoe, nós vamos orar, você pede perdão a Deus, ele pede perdão a você por ter aceitado essa condição, você pede perdão a ele, e vamos dar um tempo, como eu faço aqui. Não separe não, vamos segurar um pouco. Mas pastor, você acha que Deus perdoa? Se houver arrependimento e restituição, conserto, Deus perdoa. Talvez Deus tenha trazido vocês para isso. Passaram 3 meses, outro gabinete. Pastor, não tem jeito não, está decidido. Meu negócio é esse mesmo, vou continuar, e ele também, já estou dando o divórcio e tal. E debandaram no meio do mundo aí. Depois ele casou, aí disse que apostatou, aí desgraçou a vida aí. Porque não era crente, né? Era dependente lá do pecado. Está vendo? Você sabe o que é que os legalistas da Culá diz? Deixa ela dormir com as mulheres dela. Dorme com ela também, porque a aliança ninguém desmancha. O cão fez, está feito. O Satanás fez, está feito. Não tem Deus para derrubar uma aliança que o diabo fez. Deus trouxe para cá e eu mostro como tem. Eu mostro como eu sou o Deus que trouxe a espada para separar isso aí. Só trouxe para isso, meu irmão. Acabou os enganos nas igrejas, tudinho. Deus disse, vai para lá. Está brincando comigo? Vai para lá. E tem mais coisa, viu? Coordenador de casado para sempre, olha. E tem mais uma coisa, viu? Todo casamento do casado para sempre ia lá renovar a aliança. Manca. Renovar a aliança. Eu vi. Rapaz. Isso é brincar com Deus, rapaz. Isso é brincar com Deus. É como eu disse, já pensou você condenar um casamento dos nossos irmãos aqui? Como eles vivem em paz, homens de Deus, homens tementes, homens independentes e submissos ao pastor como uma criança?
Enquanto os rebeldes de primeiro casamento, filho do Satanás, saíram amaldiçoados. Conversa é essa, rapaz? Quem somos nós para denegrir um casamento desse? Nós estamos vendo Deus, neles nós não estamos vendo não. E naqueles que defendem isso não estão não, viu? Porque eu conheço o porquê que fazem essa defesa. Eu conheço. É tanto que tem dois que eu disse que não sobe aqui mais nesse púlpito. Não sobe, pode achar ruim, mas não sobe, aqui não sobe. E se vier me perguntar, diga aí por que eu não subo, me autorize, venha para cá que eu digo. Por que não sobe? Pronto. Acabar isso, meu irmão. Vamos orar, pedir a Deus que faça aliança. Você está vendo, mulher que quer casar? Você está vendo o temor que eu tenho para casar? Está vendo? Eu suplico o Senhor, não deixe mais eu errar, não. Se for feita uma aliança por mim e não for, Senhor, em nome de Jesus, não deixe não, Senhor. Porque vai ser o fim de novo. Não tem negócio de pastor Humberto não, rapaz. Pode ser de oração, pode ser santo, pode ser o que for. Se ele não escutar a voz de Deus, endurecer o coração, casar com a mulher que ele quer e a mulher que quer ele, vai separar. Vai separar. União, que é aliança, é aquela feita por Deus, não pelo homem. Eu entendi depois que Deus me deu essa palavra. Foi para você valorizar o seu casamento. Foi para você temer antes de você entregar seu filho ou sua filha para casar. Porque Deus, se você entregar para se livrar ou porque ver casar, você vai pagar um preço alto com Deus. Porque Deus está avisando aqui. Deus está avisando aqui. E tenha oração mais especial pela sua aliança. Porque ela não é feita e nem é sustentada porque você veio aqui e fez uma aliança, não. Que você não tem força para nada, não. Eles estão juntos porque Deus sustenta. Porque Deus fez aliança. Se não foi Ele, infelizmente a notícia é muito triste. Por isso, enquanto está, glorifique a Deus. Se tem dúvida, vá buscar em Deus. E em nome de Jesus, não vamos mais errar para frente. Vamos em casamento quase que fazer oração contrária. Suplicar, 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 pedir, pedir. Olha, para a gente encerrar, precisando, fiz um negócio ali no stand. Muito bom. Tudo feito, acertado, apertado as mãos. Vem tal dia para a gente assinar o contrato e eu dar o sinal. Quando saiu ali, sabe o que eu fiz? Taquei o joelho no chão. Senhor, o Senhor sabe quanto eu estou precisando. É uma grande possibilidade meu coração estar enganado. Está feito esse negócio. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Se não for Deus, o Senhor desmancha. Tem uma coisa, Senhor, eu vou ficar triste. Eu vou ficar arrasado. Mas eu creio que o Senhor fará. Sabe o que aconteceu? O Cabo Rei desmanchou. Cabo Rei desmanchou. Eita, coisa boa. É muito bom você ouvir Deus falar com você, rapaz. Nem que seja para lhe dar uma decepção. Nem que seja para dizer um não na sua tela. É bom demais, rapaz. Pense numa tristeza com alegria. Eu tristeza porque fiquei sem o dinheiro. E alegre porque Deus falou comigo, ó. Eu ia errar, rapaz. Com certeza ele tem uma venda menor. Eu vou dar o testemunho aqui, em nome de Jesus. Que ele tinha coisa melhor. Disse, não é isso aí não. Segure aí que eu vou dar um melhor. Eu tenho certeza absoluta. Agora, se ele perguntasse para mim, tu quer agora ou quer mais tarde? Eu digo, eu quero agora. Eu quero agora. Não é assim? Então, é como o homem diz, né? É melhor um passo na mão do que dois voando. É não, meu irmão. Às vezes é melhor dois voando. Deus não vai estar na sua mão? Vai estar na sua mão? Então é melhor dois voando. Como o assunto é muito polêmico, muito sério, e Deus me deu aqui muito detalhe, e eu peço que vocês leiam o livro. Então,
quem não concorda tem total e pleno direito de sair e pregar aquilo que lhe agrada e alimenta o seu legalismo. Mas aqui na Igreja Reformada Siloé, doa a quem doer, agrade a quem agradar. Vamos pregar aquilo que temos base e fundamento bíblico. Inclusive, como esse é um assunto que aqueles que estão aqui, que têm potencial e estão orando para a confirmação do chamado para pastor, porque nós já erramos muito nisso, se não concordam, se com relação a isso creem em outra doutrina que diz que mesmo que a união tenha sido feita pelo diabo, é uma aliança que deve ser mantida, tenha hombridade. Não se metam a ser pastores aqui na Igreja Reformada Siloé. Todo mundo sabe para quem eu estou falando isso. Porque eu amo. Eu amo. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia nos alerta. Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como é que eu posso andar com um pastor que Deus levantou aqui, se ele prega que a aliança feita de qualquer maneira tem que ser sustentada, nem que não tenha sido, e eu sou contra isso? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Isso aqui é especificamente acordo em relação à palavra de Deus. Nós podemos, isso é um exemplo tremendo, nós podemos discordar de muita coisa, mas pastor, mas eu queria era assim, não, mas vamos fazer assim e tal, não tem problema. Agora, quando se trata da palavra de Deus, da doutrina, aí não, aí cada um tem que seguir o seu caminho. Logicamente, não, pastor, mas não estou pensando nisso não, se for o caso. Mas, como é muito sério, eu quero alertar, para até que, porque infelizmente é isso. Você conhece um pastor 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vê Deus usar, aí ele prega uma coisa na palavra. Aí você vê os estrangeiros, aí entra que é uma beleza. É um negócio assim, oh meu Deus, eu fico tão triste. Como é que você, puxa vida, esse homem você conhece há tanto tempo, pai. Explicitou, lá apenas disseram, nós a trabalhamos. Pastor, por que é que eles fazem isso? Porque dá lucro. Dá lucro. Entendeu? É a maneira de botar uma capa de santidade. É uma maneira de mostrar para os outros que fazem aquilo que os outros não podem fazer e que eles são Deus que podem lhe ajudar. E vocês têm que depender deles, porque nós somos superiores. Você não é digno de estar conosco. Isso é muito, paz, isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério, rapaz. Você sujar aquilo que Cristo limpou. Para encerrar, agora, sabe, o tiro de misericórdia. Quer dizer que Deus perdoa, o sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. O sangue de Jesus lhe justifica de qualquer pecado, menos um, o do divórcio. Eita, meu amigo, esse é imperdoável. Esse nem o sangue de Jesus. Rapaz, quem quiser ser doido para dizer isso, diga, eu não. Eu não, eu vou pagar o preço, fico sozinho, mas eu não mudo a palavra de Deus. Por isso que eu alertei. Se um dos meus amados filhos, discípulos, pensar diferente e achar que vai pregar diferente, não nos cria esse problema. Nem comece. Porque realmente não pode dois andar juntos se não concordar na doutrina em que ele serve.
na doutrina em que eles aplicam. Louvado seja o Espírito de Deus que tem falado poderosamente à Igreja Reformada Siloé, que com sabedoria e temor tem escutado, recebido e com a graça de Deus, somente com a graça de Deus, tem praticado. Que assim seja eternamente, em nome de Jesus. Amém.